Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui sobre algo que praticamente todo mundo faz, todas as empresas fazem e nem sabem muitas vezes. A gente vai entender um pouco como é que a gente coloca isso no papel, como que a gente divulga isso também, mas daqui a pouquinho a gente vai chegar nisso. Primeiramente, fazer aquela breve apresentação do que é esse nosso podcast, né? O objetivo dele é trazer movimentos e organizações aqui da nossa cidade para que elas possam trazer aquilo que elas fazem de melhor e de bem para a nossa comunidade. A dádiva, ela nos remete àquela ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de alguma causa. É um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e também desinteresse. Isso tudo traz uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e a própria gratidão. E quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, curta e compartilhe também cada um desses episódios, que isso é importante para que essas mensagens que a gente está trazendo aqui, elas também cheguem ao maior número de pessoas. Nós temos agora uma novidade também, no Spotify você encontra o nosso podcast como Dádiva e Gratidão. Além disso, Instagram e Facebook você também pode seguir a gente por lá. Então, apresentar esse movimento, essa entidade que está aqui também em Blumenau, o movimento ODS Santa Catarina. Eu dei uma pesquisada antes, até antes da gente começar a nossa conversa aqui. Existe sim uma entidade com registro formalizada, porém aqui em Blumenau ela é um movimento apenas, né, vinculado obviamente ao movimento em Santa Catarina. Então, a definição que eu encontrei lá no site do movimento ODS, movimento social constituído por voluntários, depois se não for isso vocês me corrijam, sim, de caráter apartidário, plural e ecumênico, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade catarinense. A missão é facilitar a incorporação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, no dia a dia das pessoas e na prática das organizações catarinenses. Muito obrigado, Tatiane Cristina Buschiroli, ela que é a coordenadora geral adjunta aqui em Blumenau, e também a Ceci Socorro, coordenadora de comunicação adjunta, por terem aceitado estar aqui para esse nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Loriberto. E aí, o que é o movimento ODS? Então, o que você acabou de dizer, né, de forma geral, é o movimento ODS. Hoje nós somos vinculados realmente à estadual. A estadual hoje ela cresceu muito, inclusive ela já tem até colaboradores trabalhando, né? E as executivas que ficam nos municípios, que hoje nós estamos aqui com 84 municípios aqui em Santa Catarina. E 14 comitês locais, porque alguns comitês abrangem várias cidades menores também, como é o caso aqui nosso pertinho, que é o Vale Europeu também. E o objetivo é, sim, trabalhar as instituições aqui na cidade, apoiar, comunicar, ajudar a entender o que significa os ODS. É isso mesmo. Formado por voluntários. Sim, todos assim somos... como vocês isso. São voluntários e fazem, Isso. então, esse um trabalho de divulgação. Para nós vir aqui é um prazer, porque é uma forma da gente divulgar, né, o movimento aqui em Blumenau. Então, quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder explanar sobre o movimento, para nós é melhor. Então, vamos dar 2 passinhos para trás e entender onde nasceu as ODSs, né? Quem é que pensou isso? É Brasil? Foi aqui em Blumenau? Ou é um movimento maior? É um movimento mundial, né? Ceci pode contribuir também. Mas esse movimento, ele surgiu lá em 2000, com os 8 objetivos do milênio, os 8 jeitos de mudar o mundo. E aí, em 2015, né, a ONU fez um novo congresso, né? Ceci pode falar talvez mais detalhes, mas ela reconstruiu aqueles 8 objetivos mundial e entendeu que não eram mais 8, que eram 17.
e que daí, dentre esses 17 objetivos, tem também metas. E esses objetivos, a gente tem, desses 17, nós temos parcerias, nós temos a educação, o meio ambiente, desdobrado em mar, desdobrado em terra. A educação é um pilar muito importante, a fome, né, que com a pandemia agora mudou bastante, inclusive está sendo discutido algumas ODS também, a nível mundial, por conta da pandemia, o quanto nós tínhamos um cenário antes da pandemia, agora nós já temos outro cenário, então as coisas... E esses objetivos são mundiais. Então, de forma simples, os 17 objetivos são as metas que digamos, o que a ONU identificou de possibilidade de melhoria que tem no mundo, desde fome, educação, meio ambiente como um todo, várias parcerias também, e ela entregou, digamos, para todos os países, para os países trabalharem nas suas comunidades esses objetivos. Então, nós temos o ODS Brasil, que vem para a estadual. O nosso contato das executivas locais, das cidades, nós somos vinculados à estadual. Nós seguimos as diretrizes da estadual, porém a gente também tem ações que nós fizemos aqui junto com os nossos signatários. Hoje o movimento tem mais de 80 signatários, né? Acho que sim, do Blumenau, sim. E muitas empresas como a AILOS, o próprio SEMAS, Secretaria da Cultura, de Comunicação da Prefeitura, o próprio SAMAI, muitas empresas grandes a gente tem. Também pessoas físicas também são signatários, que estão ali com algum objetivo de ajudar, né? Eu sempre digo assim que ser voluntário do movimento ODS é uma causa mesmo, porque trabalhar em prol de ajudar as pessoas, né? O movimento ajudou bastante no início da pandemia também. Esse ano o movimento tem toda uma programação especial aqui para Blumenau também, mas de forma simples o movimento veio, né? E vem para Blumenau, vem escalonando para a gente ajudar aqui a nossa comunidade. Então, vocês falaram de signatários. O que é o signatário? São os signatários. São as empresas, as pessoas, enfim, as organizações que aderem ao movimento, que se tornam, então, signatárias. Elas vão seguir aqueles 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Então, elas se comprometem a apoiar, dentro de cada um daqueles objetivos, com as métricas que são possíveis para ela. Então, se você tem, por exemplo, a questão da educação, se você tem uma empresa na área de educação, de certa forma, você apoia o próprio movimento, que é a questão de passar a educação para todos, né? O ODS 4. E aí ela consegue ser signatária. E quando ela está no movimento, ela consegue ver mais, ela enxerga um pouco mais além. Ela não só enxerga a sua organização, mas ela enxerga a necessidade da sociedade nas questões da educação. Daria para dizer que é algo além do que a lei muitas vezes obriga a empresa a fazer? Sem dúvida nenhuma. Ele tem muito a ver com a sustentabilidade, com o próprio desenvolvimento sustentável. Então, a percepção de um mundo, né, desenvolvido de forma sustentável, ou seja, eu posso usar nessa geração, mas eu também tenho que prever a geração futura, está muito interligada, né, aos 17 objetivos. Então, nós temos que ir além. Não vejo outra forma se não formos além. Então, fazer parte do movimento como voluntária é apoiar esse ir além. Aonde? Em tudo. Desde da preservação das águas, do mar, da água doce, da floresta, das pessoas, das organizações, né, das cidades. Então, eu acho que ela envolve tudo. Quando a gente lê os 17 objetivos e vai olhando cada uma das métricas, a gente percebe que praticamente abraçou com tudo. Isso. E nós crescemos bastante também em número de signatários, né? A gente começou em 2009 com 14, nível estadual, e agora em 2021 nós fechamos com 1.042, um crescimento de 59%. E o objetivo principal, de forma simples, do movimento local, que é, por exemplo, Blumenau, é a gente buscar esses signatários, essas empresas, para, além de ajudar a mapear o que eles já fazem e colocar dentro dos ODS, encaixar para a gente poder mapear e a ONU ter esse resultado de quanto que as empresas no mundo conseguiram trabalhar com esses objetivos, é também ajudar a apoiar na comunicação. Como é que eles comunicam o que fazem?
Né? Hoje, a maior dificuldade que os ODS encontram no Brasil, de forma geral, não é o fazer, porque as empresas fazem, mas como elas encaixam dentro dos ODS e dos indicadores para mapear, mas também comunicar, porque o comunicar, ela ajuda a difundir e mais empresas e mais pessoas aderindo. Porque se eu não comunico, né, eu fico muito para dentro da empresa, da instituição, e aí parece que o movimento não existe, né, e parece que não está sendo feito. E quanto mais, a gente já pensou em fazer várias ações de divulgação mesmo aqui na cidade, para as pessoas entenderem o que é. Que nada mais é do que os problemas que existem no mundo, que cada região, cada cidade vai pegar os ODS que mais estão tendo problemas, mais dificuldades, e as empresas vão trabalhar em cima de mostrar como elas trabalham. E como a Ceci disse, cada um tem o seu ramo, o seu negócio, né? Então, ela é saúde, né? Qual que é o papel dela, qual ODS que ela vai trabalhar? É a 3, se não me engano, saúde e bem-estar. E uma empresa uma escola, a FURB, por exemplo, uma outra entidade de educação, vai trabalhar a educação. Tatiane, mas não pode trabalhar outra, pode trabalhar quantas quiserem, né? Mas, e também é importante as empresas entenderem que não é nada novo que elas vão fazer. A maior dificuldade, a maior pergunta é que vem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o meu quadro de colaboradores? O que eu tenho que fazer para ter? Nada. Na verdade, é só mapear o que já faz, tanto para colaborador, quanto para clientes, enfim, para os stakeholders, ou até para o público dela, ou para a comunidade em geral. O que ela faz? Não precisa pegar a ODS e ver, ODS 4 eu vou trabalhar. Não, eu vou ver o que eu faço e daí eu já trago a ODS para aquela ação que as empresas já fazem, né? Mapear e divulgar. Hoje, um outro ponto importante para as empresas, inclusive, é o selo, né? A gente tem o selo que o Movimento ODS Santa Catarina dá para cada empresa. As empresas fazem as ações, cadastram, né? Passam para local, ODS local, as ações que vai para estadual, né, Ceci? E estadual remete, então, para o Brasil, para que esses números possam fazer consistência mesmo. Né? Comunicação é uma coisa que, volta e meia, é frequente a gente discutir como faz, né? Porque tem muita coisa boa que acontece e acaba se perdendo. Parece, né? que a gente vai falar assim, né? Vamos comunicar que é para poder... eu quero dizer o que eu fiz, né? Jogar louros para si próprio. E não é esse o caso. O caso do movimento do ODS é muito maior, porque a partir do momento que você divulga, você incentiva. E se a gente pensar no desenvolvimento sustentável, onde eu tenho a questão social, a questão ambiental e a questão econômica, elas estão interligadas, e hoje a sustentabilidade, o assunto sustentabilidade é extremamente em voga. É importante que a gente fale, é importante que a gente se comunique. Porque você vai incentivando, você vai percebendo no seu próprio negócio a importância que é todo esse processo, né, de trabalhar a sustentabilidade, e ela vai te levar automaticamente para o caminho das ODS. Não tem como não te levar. E, assim, né, mal nenhum, né? Eu costumo dizer que se a gente fosse visitar cada empresa, lá dentro a gente ia achar muitas ações vinculadas a alguma das 17 ODS. Com certeza, tá? O problema é que a gente precisa difundir. E qual que é a nossa maior preocupação também? Essas metas, elas vão de 2015 até 2030. Depois, claro, vão ser criadas outras e refeitas essas, como foi dos objetivos do milênio. Porém, a gente já está em 2022, né? Já se passaram 7 anos e a gente tem mais ali 8 anos para trabalhar, conseguir chegar mais nas empresas, né? Divulgar mais o movimento para as empresas aderirem, para que a gente possa ajudar essas empresas eu costumo dizer, a mapear, porque fazer já faz, né? E vincular. Então, esse evento que vai acontecer esse ano, que vai ser entre julho e agosto, a gente vai definir com um grupo de trabalho, é para isso, é para trabalhar, para botar a mão na massa, para as empresas virem e trazerem a gente vai trabalhar grupos, né, grupos de pessoas e eles trazerem as suas ações, o que eles fazem, entender como é que encaixa. Eu já faço, qual ODS? Porque também, né, Ceci, uma outra dúvida é que as ODS, né, os ODS, os objetivos, eles se encaixam dentro do outro. Se for olhar as metas, né, as empresas têm dificuldade, mas essa daqui eu faço, mas que converge com essa. E no fundo, sim,
Algumas vão convergir, mas aí qual é o foco que você quer dar para alguma ação? Aí coloca o ODS e o indicador. O indicador, hoje a gente tem que melhorar o trabalho nas empresas com os indicadores. Hoje, nosso maior desafio é se a gente conseguir botar o ODS, já tá bom. Depois a gente desmembra para os indicadores. Então, a empresa aderindo, sendo signatária, o compromisso dela é só fazer essa divulgação, pegando lá os... Tem algum custo adicional para ela? Não, nada. Custo nenhum. E participar das reuniões. A gente tem reuniões, acho que é bimestral aqui agora, a gente está trabalhando. A gente estava fazendo reuniões mensais e agora a gente vai começar bimestral. Então, participar dessas reuniões para entender as orientações que vêm da executiva estadual, para preencher o certificado, para receber o certificado, para orientar, né? Nós aqui da executiva orientamos os signatários que têm dúvida também, eles vêm até nós, a gente orienta. Mas principalmente, sim, para ajudar eles a entender o que são os ODS e também vincular e comunicar. Hoje a gente... em geral, como quase tudo hoje envolve um certo dispêndio de dinheiro, né? Talvez até uma ideia que eu tinha. Não, se eu for signatário, então eu tenho que pagar lá um X valor anual. Sim, não paga nada. Então é mais um trabalho para ajudar mesmo as instituições e ajudar principalmente a ONU nesse trabalho todo de difundir esses objetivos e também trabalhar com as empresas para que eles trabalhem dentro da sua cidade, da sua região, esses objetivos, porque eles já foram mapeados, né? A gente sabe quais são os problemas. Então, se nós pegarmos esses objetivos, que já é do mundo, o que em Blumenau os ODS que são mundiais estão fazendo aqui? Quais os ODS aqui em Blumenau a gente precisa? Quais são os problemas que a gente tem aqui na nossa cidade? Então, sim, eu sempre digo assim, não são os ODS que você vai escolher para trabalhar na sua região. São os problemas que a sua região tem que você vai trazer para dentro dos objetivos. É ao contrário, né? Muitas empresas pensam que, eu vou escolher uma e eu vou trabalhar. Mas aquela que você vai trabalhar é o que realmente precisa? Tem a ver com o core do seu negócio? Né? Porque às vezes não tem, mas pode trabalhar também. Mas principalmente, assim, o nosso maior desafio é esse. É mostrar para as empresas o que elas fazem já e inserir os ODS, sem custo nenhum, tá, Loriberto? Sem custo nenhum. Muito pelo contrário, o movimento apoia essas empresas de forma voluntária. Eu até acho interessante porque para as empresas, hoje, falar em ODS, movimento ODS, é algo que está muito vinculado ao ESG. Então, o próprio ESG, ele vai te perguntar e vai ter um momento em que vai ter essa questão vai ter tudo amarradinho, vai ter tudo amarradinho. Tá muito amarrado. Porque volto para a questão da sustentabilidade, volto para o desenvolvimento sustentável do mundo, né? Da nossa terra. A gente sempre costuma dizer, não tem outra, não tem plano B, é esse aqui. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. A Ceci trouxe um ponto bem importante agora, que alguns editais, para algumas empresas, só é permitido elas participarem se elas já trabalham os objetivos. Não necessariamente signatárias, tá? Mas que trabalham, já têm estruturado os ODS, porque daí vai preencher no edital se elas trabalham ou não. Eu acredito, tá, Loriberto, que daqui a uns 5 anos, talvez nem isso, né, Cici, já vai estar mais. Muitas coisas estão sendo amarradas agora aos objetivos. Então, é porque não tem muito como o mundo fugir disso, né? Tá. Antes vocês falaram do selo. Esse selo, ele é atribuído para quem é signatário e faz entrega dos relatórios. Isso. Então, ele comprovou que ele é um signatário ativo, faz as ações, né? E aí ele ganha o selo. E esse selo ele pode vincular em qualquer comunicação, em qualquer material impresso ou não impresso, interno ou externo, ele divulga. É uma força que ele tem para dizer, a minha empresa é signatária. Né? Eu trabalho os ODS, eu ajudo os indicadores da ONU aqui na minha comunidade, o que mais precisa. Agora uma curiosidade, vocês falaram também pessoa física, pode ser, né? Pode ser também pessoa física. Nós temos bastante pessoas físicas signatárias aqui em Blumenau. Porque as pessoas também, elas conseguem entender os 17 objetivos, né? E também tem a ver com a solidariedade, tem a ver com o próprio processo de doação de si mesmo, de tempo. E você falar, é tão fácil falar do mundo, né? Do mundo, da natureza, das pessoas, então, do social, que eu acho que as pessoas acabam se envolvendo nas questões.
E eu sempre falo, o ODS, ele entra no município, dentro das métricas do município, e todos podem participar para a melhoria daquele município, e ele vai indo, municipal, estadual, até chegar no nacional. Então é importante também, principalmente, que a nossa área política entenda o movimento. Entenda e aceite, e seja signatário desses 17 objetivos. Porque isso é transformador. Transformador, por exemplo, para a cidade, quando a gente fala do ODS das cidades, de uma cidade sustentável, ou seja, quando a gente fala de ciclovia, quando a gente fala de lixeiras, de saneamento. Então, a gente está falando de uma cidade sustentável. E é preciso que isso seja percebido, né? De alguma forma. Ceci, quando a gente fala muitas vezes de indicadores, né? Por vezes a gente tem que fazer a prova daquilo, né? Como é que eu faço a prova? Basta só dar um xizinho lá no relatório tudo ou eu tem tenho prova. Que ter a evidência? Não, tudo tem evidência. Não, você não precisa apresentar a evidência, né? Porque você é uma signatária do movimento ODS, não tem por que você trazer números que não são verdadeiros. Que adianta, né? Você é signatária, você está na reunião, mas você não consegue comprovar uma ação, continua sendo signatária, continua sendo do movimento. Agora, eu sou uma signatária e eu contribuí de alguma forma, eu vou trabalhar essas métricas, eu vou levar esses números. São pequenininhos, mas você leva, por exemplo, uma ação que você trabalha dentro da tua organização de doação de sangue. Você tem lá 1.000 colaboradores, você incentivou a doação de sangue e 100 foram doar. Está vinculado ao ODS 3 Saúde, né, onde você procura ajudar na saúde das pessoas. Então, você tem lá, o teu indicador é 100. Né? Você precisa apresentar que ele doou? Não. É uma ação que você fez. A pessoa física, então, seria, digamos, o número 1, isso, só ela. Isso, só ela. Ela, porque não, ela... Mas assim, o que eu quero dizer assim, não importa, nesse caso, esse quantitativo, se é 100, se é 1, importa não é o tamanho, não é o tamanho, né? É a qualidade da ação. Por exemplo, se você tem uma empresa, você trabalha, a tua empresa tem saneamento, né, básico, está conectada, aqui no caso, não me lembro o nome da empresa aqui, que faz o saneamento a concessionária? É concessionária. Concessionária. Então, você está vinculado à concessionária, quer dizer, de forma legal, então você já está fazendo. Você está fazendo muita coisa, você está realmente entregando água limpa, você está usando e devolvendo. Você usa da natureza e você devolve para a natureza como ela te entregou. Quando chegou ali, chegou limpa. Né? Quando você devolve, tem que devolver limpa. É assim que funciona. Você recicla em casa, você também está ajudando a reciclar. É uma forma de você também tirar o lixo, no caso da sua cidade. Então, tem várias coisas. Quando você tem dentro da tua casa, você tem um auxiliar, você está empregando, você está dando emprego para alguém, uma condição de uma vida melhor, né? De eliminação da pobreza de alguma forma. Então, você também está contribuindo. Por isso que a gente fala, né? A Tati falou, todo mundo faz. Todo mundo já faz, só precisa se perceber fazendo. E quando você se percebe fazendo, você também incentiva o outro a fazer. Né? Tipo assim, mas você também já faz um pouquinho, você dá um passo maior e isso vai acontecendo. Né? E outra coisa importante que as empresas não percebem, sabe aquela situação de olhar para dentro? Então, assim, elas mapeiam, e o que muito vem mapeado é o que faz para a comunidade. Mas uma empresa sustentável, né, falando de sustentabilidade, tudo que ela faz para aquele colaborador, se ela tem 100 colaboradores e ela dá um plano de saúde, ela pode mapear. Porque aquele grupo de colaboradores, ele está sendo, no meio sustentável, educado, porque ela educa, ela dá curso, dá palestra, oferece treinamento, capacitação. Ela tem plano de saúde, que é a parte social também. Ela dá trabalho digno e decente, que tem aqui também. Então, as empresas têm essa dificuldade de olhar para dentro. Elas mapeiam, e o que mais vem no nosso relatório, Ceci, é o que eu fiz para a minha comunidade. Mas e o que eu faço? Como pela minha empresa existir, o que a minha empresa faz de importante aqui na minha comunidade? Quantos trabalhos ela gera? Quantas famílias beneficiadas? Né? Quanta capacitação, quanta educação gerada? Né? Desenvolvimento geral. E isso, as empresas que têm outros demais benefícios, inclusive estende a familiares, gente, tudo isso é
são os ODS, porque aquele grupo de pessoas no meio da sociedade está super bem, porque essa empresa está sendo sustentável. Só que daí ela faz a parte de colaboradores, ok, e a parte externa também, que é o social, que daí também fica muito no social, na minha opinião, mas esquece um pouco da estrutura da minha instituição. E falando de estrutura física dela, o quanto que eu cuido da energia, quanto que as minhas lâmpadas são renováveis, o quanto que eu vi recentemente no supermercado, todas as lixeiras separadinhas, mas a mulher vai lá e junta tudo e bota tudo no mesmo lugar. Então, assim, é comum a gente ver isso e ficar muito para fora, na minha opinião, tá? Nas comunidades, nas entidades, nas ONGs. Mas a minha empresa está sendo sustentável como um todo? Eu faço coleta de água da chuva, né? Eu reutilizo essa água ou não? Quando eu vou construir, eu já boto como empresa, ao invés de energia, eu coloco energia solar, tenho essa capacidade. A obra, onde é que vai o meu corpo? Quebrei lá uma parede. Aonde que vai esse entulho? A empresa tem que ter responsabilidade do início ao fim. Então, nessa parte, para mim, falta a empresa ainda olhar um pouco mais e trabalhar a estrutura física mais sustentável. Hoje a gente tem vários modelos e isso ainda acaba ficando na correria no mesmo. E a parte de olhar o que se faz para o colaborador, que aqueles colaboradores e as suas famílias já estão sendo muito beneficiados, né? A gente tem tanta fome, quanto que a empresa, como assim se diz, quando ela contrata uma ajudante em casa, ela está gerando renda para aquela pessoa que, consequentemente, tem filho, tem família. Nossa responsabilidade nisso também, né? Como um todo. Legal. Foram citados alguns números aqui, o 3, o 4... são 17 no todo. São 17, né? Aqui, ó. E vamos falar cada um deles assim, o que cada um significa assim. Vamos começar pelo selo número 1, então, que é por ordem. Começar erradicação início, da pobreza. Né? Pelo início, a erradicação da pobreza. Esse item 1 é um dos itens que mais está sendo discutido agora por conta da pandemia, né? Que gerou... Mudou, né? Tava num crescente e por conta disso muitas famílias empobreceram mais, né? Enfim. O próprio movimento, ele reconhece que a pandemia parou com muita coisa e trouxe um retrocesso. Não só no Brasil, mas no mundo. Isso aconteceu de forma generalizada. Então, no caso do objetivo 1, que é a questão da pobreza, nós hoje temos muito mais pobres, né, pessoas sem renda, do que nós tínhamos em 2018, 2019. Isso. Então, agora, como recuperar tudo isso? Então, ele fala, toda essa LDS, essas métricas falam em números mesmo. Por exemplo, como que eu vou trabalhar, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direito iguais a recursos econômicos. Como que a gente pode fazer isso? Né? Então, essa conversa que cada um tem que ter. São vários itens em cada um dos selos. Então, vou trazer alguma coisa, assim, de repente a Tati quiser completar com alguma coisa, né? Pode continuar. Então, a gente tem o 2, fome zero e agricultura sustentável. Então, o que é possível? O que é fome zero? Eu vou só dar cesta básica? Não, eu não vou dar só a cesta básica. Eu preciso fazer com que essa pessoa tenha fome zero. Amanhã, hoje e para frente também. Então, não é só entregar comida todo dia para ela. Não. E esses dois aqui, eles são bons exemplos que um é a erradicação da pobreza, o outro é fome zero. Né? Tatiana, mas não é a mesma coisa? Não. Os indicadores que a gente tem dentro de cada um, eles já dizem a fome zero e agricultura sustentável. A erradicação da pobreza é a fome necessária mesmo, aquela que a pessoa precisa da fome. Mas o que no 2 a gente consegue gerar o fome zero? Como? Né? Com que ações que a gente consegue fazer? Então, às vezes, vão se entrelaçar, mas olhando os indicadores, eles são diferentes. E também é importante, uma outra pergunta que os signatários fazem muito dentro dos indicadores, dos objetivos, mas esse aqui não se... O 2, por exemplo, né, o Fome Zero, ele tem tantos indicadores, eu posso usar só 2 ou só 3? Claro, vai usar aquele que cabe à empresa, cabe à cidade, o bairro onde está inserido, porque é do mundo isso.
Então, alguns que vieram aqui não cabem para a gente aqui, mas sempre tem vários outros que vão encaixar perfeitamente dentro da nossa realidade. Mas talvez até pode servir como uma provocação, um estímulo para fazer algo que, mas isso aqui eu não tinha pensado. Isso mesmo. Posso isso fazer, mesmo. avançar. Tenho essa oportunidade, né? O Fome Zero, ele é Fome Zero e agricultura sustentável. Então, se eu trabalho, eu preciso comprar alimentos da minha casa. Então, se eu incentivo os produtores rurais da minha região, eu também estou incentivando o Fome Zero, porque eu estou comprando deles, é uma economia que gira, né? É um Fome Zero, porque a agricultura está sendo sustentável. Então, tudo isso a gente vai trabalhando, isso faz parte do movimento. Né? Então, não é tão difícil assim cumprir com todos os selos. É um desafio no mundo do enlatado, né? Do processado, né? É o desafio do mundo. Aí tem o selo 3, que é saúde e bem-estar, né? Então, garantir o acesso à saúde de qualidade e promover bem-estar para todos de todas as idades. Esse, em especial, eu me lembro que ele foi ajustado para o Brasil em algumas questões. Sim, esse da vacinação. Alguns têm números para o Brasil, né? Foram ajustados com as regras, porque o Brasil tem... A vacinação é uma coisa que nós temos muito no Brasil, comparado a outros países. Então, havia o objetivo da vacinação, qual percentual da população vacinada. Para o Brasil, isso já não cabia. Não cabia. E muitas empresas hoje fazem para colaboradores, né? Fazem o dia da saúde dentro da empresa. Isso tudo também é ODS. Olha a prevenção que ele está fazendo para os colaboradores também, que as empresas podem mapear também dentro de casa. E já é um movimento, assim, ou essa ação, ela já é algo... Está incorporado, né? Incorporado. Faz parte, né? E você vê, essa vocês percebem, né? A gente percebe que está incorporado, mas a gente não percebe que a erradicação da pobreza e o Fome Zero também está incorporado. É só uma percepção, é só entender melhor o que cada empresa faz, o que cada pessoa faz para esse ODS, para essa métrica. E as empresas acabam mapeando as ações de saúde só externo, não interno. Sim. Se enxergar, às vezes, é difícil assim, né? Dizer, nossa, mas eu posso mapear o que eu faço para os colaboradores? Claro, eles são a comunidade. Só que eles, dentro da empresa, estão, digamos, sendo, não vou dizer privilegiado, dentro de uma comunidade carente, mas a empresa está gerando sustentabilidade para aquelas famílias, de alguma forma. De algum meio, só o fato da renda, de estar empregado, já está gerando. E os que não estão, aí sim a gente vai para outra parte, né? Mas a gente não precisa deixar de mapear o que já tem. Eu tô tentando olhar assim, essa tua fala do mapear o externo, tentar associar isso à questão de ter um selo, um certificado. Normalmente é aquilo que você externaliza, né? Aquilo que você faz como fora. Você comunica. Esquece o interno ali, né? O que faz interno. E faz, às vezes, muito bem feito, né? Muito bem feito. Uma coisa que a gente fazia muitos anos atrás, até na época dos 8 objetivos, se dizia muito assim, né? Às vezes a gente dá o cobertor lá fora, na comunidade, mas a gente esquece que tem colaboradores dentro passando dificuldade, né? Esse olhar para dentro. É a mesma coisa agora. Há muitas empresas que não mapeiam nada internamente, só vão externa. O nosso objetivo, e acredito que esse evento que a gente vai fazer vai tratar bastante isso. Olhem para dentro. O que a sua empresa faz? O que ela faz para os seus, que são os colaboradores dela, já beneficiando inclusive famílias, né? Estendendo a famílias. E o que ela faz como instituição na sua estrutura? O que ela é sustentável? Porque quando uma empresa se instala na rua X, ela vai gerar um impacto social e até ambiental naquela região. E o que ela faz, como é que ela está trabalhando o departamento de compras dela para buscar produtos sustentáveis. E o cuidar onde vai os entulhos e tudo mais, né? As lixeiras, enfim, daí tudo, lâmpada, como a gente falou, enfim, energia solar, tudo. O que ela está fazendo? Eu até vou participar agora, recente, de uma entrevista, de um projeto para olhar o que a comunidade está trazendo, né? O que a comunidade está sentindo. Mas sempre, em primeiro lugar, a gente olhar para a gente. A empresa e também pessoa física olhar para a gente. O que eu faço interno, como eu estou agindo com a minha instituição, que impacto que eu estou gerando, eu estou cuidando do impacto que eu estou gerando ao entorno? Estou. Então, eu estou fazendo dentro, estou cuidando da minha empresa, agora eu vou para fora. Geralmente, as pessoas vão para fora primeiro. Não está errado, mas a gente não pode esquecer aqui e focar só fora.
E a comunicação, o selo é para fora, mas é para dentro, para sentir orgulho, né? Para os colaboradores sentirem orgulho, dizer, a minha empresa é signatária. Ela realmente trabalha os ODS, né? Os objetivos. E aí você imagina que quando você trabalha o interno, para sentir orgulho, né? Você também está multiplicando o movimento de alguma forma. E quando você multiplica o movimento, você, na verdade, multiplica os 17 selos, 17 objetivos, que são preocupações de eu volto para o mundo, eu volto para o nacional, eu volto para tudo, para todo o ser da Terra. Então, eu volto para a percepção de que a gente faz parte dessa natureza toda, né? Cuidar com esse impacto, que eu... Inclusive, nós como pessoa física, né? Sim. Independente de ODS, de tudo. Qual é a consciência que eu tenho do impacto que eu gero, a minha casa, a minha família gera no meio ambiente? Qual é o cuidado, desde coisas básicas, Loriberto, que isso já faz há muito tempo, já se fala há muito tempo do lixo. Quanto que gera de lixo orgânico e quanto que gera de material reciclável em casa? Enquanto tu vai gerar, sei lá, 3, 4 litros de orgânico, tu vai gerar quase 20 de reciclável. Não tem mais como não reciclar, né? Eu já reciclo há muitos anos e eu não consigo não reciclar. Eu deixo meu material reciclável limpo, eu cuido, é uma coisa que não dá. Lá em casa não dá, não tem jeito. A gente se assusta quando vê a quantidade. A quantidade, porque é muito mais... Aí a gente, né, tem a outra ponta, que é a indústria, né? Que a gente já está nessa, que volta e meia volta esse tema em discussão, o quanto que eles vão ser responsáveis por essas embalagens também. Eu vi recentemente que vai ter uma política reversa, eu não lembro agora qual é o produto, mas que a empresa vai ter que coletar. Saiu uma definição, não lembro agora. Mas essa política de logística reversa já era para ser implantada em 2014, né? Que vai ser, não foi, ainda não é. As embalagens continuam vindo com embalagem sobre embalagem, né? E quando a gente chega em casa, é isso mesmo, é descarte, não tem, você vai jogar. Por isso que tem que reciclar, não tem como, não, porque é muito maior o material reciclável do que lixo orgânico. Antigamente quase não tinha, né? Quando eu era pequena, a gente reaproveitava todos os saquinhos, embalagens, potes, né? Não ia nada fora, era só o orgânico que ainda nem ia fora. Às vezes ia, sei lá, para um vizinho tratar algum animal, compostagem também é. E hoje não, Hoje o lixo é muito grande, né? A gente gera muito lixo. A gente tem pouco porquinho e em casa. Também. Então, hoje a nossa responsabilidade é bem maior. Certo. Bem maior. O ODS 4, que é a educação de qualidade, envolve todo o processo de educação. Aí, como a Tati falou, dentro e fora, né? O que eu faço dentro da minha organização, quanto eu incentivo a educação, e fora, o que eu posso fazer? Muitas vezes a minha organização, a minha empresa, ela pode ensinar alguma coisa para aquela sociedade, ela pode expor algum tipo de conhecimento. Todo mundo tem conhecimento que pode multiplicar e pode gerar um ensino de qualidade. Agora com a internet, né, o acesso à informação é bem maior, né? Mas antigamente, né, não sei, na nossa época mais ou menos, né, Loriberto, era difícil, era o livro, né? Biblioteca. Eu tinha muitos livros, estudava bastante, né? É verdade. Igualdade de gênero, né? Igualdade de gênero é empoderar realmente as mulheres, as meninas, dos seus direitos, da sua constituição, do que ela pode. Né? Então, realmente é a igualdade de gênero. Isso tem alguma... É isso mesmo. Isso precisa mudar, né? Porque na pandemia, né? Esse número também é um ponto de atenção. Para a ONU também está discutindo isso, né? Porque a pandemia deixaram muitas mulheres mais vulneráveis, crianças, né, mais vulneráveis. Mas aqui também trata de um todo, né? Inclusive de cultural, né? Cultura de alguns países também, né? Água potável e saneamento, nem precisamos falar do que significa isso, né? Mas como que a minha organização, ou como eu posso fazer na minha casa? Você pode fazer muito, né? Então, tendo realmente né, a rede de esgoto ali, você trabalhando, você não jogando óleo dentro da pia. São coisinhas tão simples que a gente faz, né? E para a organização aí tem uma série de informações dentro desse ODS. E hoje muita gente mora em prédio, condomínio, né? Então lá já tem tudo, muitos têm o negócio para pôr o óleo, pilha, né? A lixeira já reciclável. Aí se não tem, é uma grande oportunidade. Sim, é uma grande oportunidade. Para a pessoa ir lá e puxa, é verdade, por que eu não vou lá? E sou eu a pessoa responsável dentro do meu condomínio. É verdade. E isso é engraçado, né? Porque às vezes pode fazer todo um movimento, sim, contagiar
os demais, assim, né? E é assim que começa. E certamente vai ter aquele um que vai dizer, não, isso aí é... Isso é bobagem. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter aquele que não acredita, aquele que... Aquele que não separa, sempre vai ter. Sempre vai ter o que não separa. Dentro de um prédio, sempre vai ter. Mas a maioria, né, lá no nosso prédio, a gente incentiva bastante, né? A maioria recicla todo o material, coloca tudo... E vai lá, a gente tem uma empresa que vai lá no prédio, coleta, a gente conhece, sabe aonde ela vai levar, o que ela vai separar. Então, é o que eu falei, não basta assim, eu faço a minha parte, eu dou, né? Eu separo e coloco. Mas tá indo para o lugar certo? Porque no fundo, não pode ir para a terra, né? Tem que reciclar mesmo todo o material. Tudo. Ele tem que ir para algum lugar que se aproveite de tudo daquilo. Então, por exemplo, hoje a pilha. Hoje a gente tem uma logística reversa da pilha, né? Então hoje os supermercados é obrigatório. Lojas que vendem equipamentos que vão pilhas e baterias, elas têm que recolher. Então você, poxa, acabou a bateria do meu celular, estragou, ou do meu relógio, ou enfim, de alguma coisa com pilha, você pega aquilo, põe no bolso quando você passar na frente de uma loja. Então, o meu filho está usando um aparelho dental chamado Invisalign. Ele tem que trocar o aparelho semanalmente, já faz 2 meses. Semana passada a gente foi na dentista, ela falou, Tatiane, eu falei, eu tô guardando porque eu não sabia o que era para fazer. Ela falou, traz para mim que a gente vai mandar para o reciclável. O próprio Invisalign já faz todo o reciclável. Então, isso que é legal, né? Porque são vários aparelhos, são plásticos que demoram muitos anos, ainda com um pedaço de metal. Ela falou, pode trazer aqui que eles fazem a separação do metal e do plástico. Eu achei o máximo. Lá em casa a gente tem hábito, com as pilhas, a gente pega uma garrafinha plástica, põe dentro. Seca, lógico, né? Daí vai guardando até ela ficar quase cheia. Daí a gente leva. Ixi, eu tenho lacre, tampinha, pilha. Até caixa de leite está indo agora, né? Que às vezes você levar 2 ou 3 só separadinho. Não, é a mesma coisa óleo, né? Também. Pega uma garrafa grande, vai colocando óleo, e depois quando desce no prédio, ou em alguns supermercados tem também. Coletor de óleo. Põe. E remédios. As farmácias são obrigadas. As farmácias são obrigadas a ter o coletor de remédio. Você não vai jogar isso. Onde você vai jogar fora o remédio? Né? Ele vai para a terra. Né? Que o fora não existe, né? O fora, né? Não tem fora. Fora da tua casa, mas a tua casa é a terra também, né? Esse acho que é um detalhe importante, assim. Não é você se livrar daquilo, né? Assim, tirei o problema de mim, perto de mim, né? Ele continua ainda, né? Da minha casa, da minha empresa. Tá, mas para onde é que esse problema está indo agora, né? Quando eu era pequena, eu morava em São Paulo. Na frente da casa da minha avó tinha uma floresta maravilhosa, linda. E do lado tinha uma oficina mecânica que trocava a bateria de carro. E eles jogavam automaticamente as baterias usadas do lado, naquele terreno, né? E hoje o terreno é inaproveitável. Mas também acabou virando uma área verde, não se pode mexer, então virou um castigo, né? Para quem jogou a bateria e para quem pensou que ia poder aproveitar do terreno, porque não tem o que fazer. E hoje você não imagina que uma empresa possa pegar uma bateria de carro e jogar fora na natureza, ou no rio, ou sei lá onde. A própria empresa que vende a bateria vai recolher a bateria de volta. E ela vai utilizar tudo, ela vai usar o casco da bateria, ela vai usar o líquido da bateria, nada vai ficar. E nada vai para o lixo, né? Tudo é reutilizável, eles vão encontrar caminhos para reutilizar. Você está falando do plástico, né? Eu acredito que a gente já evoluiu muito nisso. Porém, a gente estava no fórum, né, que aconteceu em Florianópolis, o Fórum Brasil ODS, aconteceu em Florianópolis, e lá teve cientista, né, que mostrou por números, né, por gráficos e números, que a gente está no vermelho, literalmente. A camada que a gente tinha, que era vermelho, lá em cima, a camada de ozônio, né, que era proteção, era lá em cima. Depois ela vinha cadenciando até ficar azul embaixo. Agora ela está vermelho, mais forte, mas vem cadenciando. Não existe mais azul, é só vermelho. Não tem mais como voltar atrás. A impressão que eu tenho, resumindo a fala dela, é que assim, como se a gente fosse um navio prestes a bater. A gente está tentando frear para mitigar mais isso, porém, já não tem mais como reverter. Tanto reverter que eu digo o impacto total. Vai ter impacto, não tem como não ter. Mas a gente começou muito tarde e muito lento.
Então, está trabalhando agora para mitigar esse impacto que está vindo, tá? Mas, infelizmente, não tem como. Eu saí meio assustada até do fórum, porque eu pensei, o que a gente vai fazer para conseguir colocar na cabeça das pessoas que a gente tem que começar a fazer ações e lutar para não ser tão grave. Para não ser tão grave, não que não vá ser grave, para não ser tão grave. Já é grave. A gente pensar que recentemente foi descoberto, se não me engano, na Inglaterra, que dentro do sangue humano tem plástico. Tem nanopartículas de plástico, que advém da água, porque quando você joga aquele plástico na terra para se decompor, aquilo vai se transformando, o plástico seca, né? Muito volume. Né? E aquilo vai quebrando, e ele vai se transformando em pequenas partículas de pó. Quando bate o vento, aquilo vai para a água, vai para a água do rio, vai para a água do mar, vai para dentro do peixe, se for para dentro do mar, ou vai para o rio, onde a gente recolhe água para vir para tomar, e é tão pequenininha a partícula que não passa por um filtro. Então, hoje, eles encontraram já no sangue humano esse plástico. Então, o fórum pra gente, assim, foi bem importante. Eu gostaria que o mundo inteiro tivesse visto aquilo, porque foram cientistas falando, né? Trouxeram números, trouxeram evidências de que a gente vai enfrentar bastante problemas futuros. Não isso tem jeito. Tem gravado essa fórum? Eu não me lembro se tem gravado. Eu acredito que sim, mas a gente pode depois te passar. Posso tentar buscar. A gente deixa na descrição desse nosso vídeo aqui. A gente deixa lá a descrição, se alguém tiver interesse em... Eu posso ver se a gente tem, sim. Porque é importante, tá? Eu voltei bem impactada, porque a gente sempre tem a esperança de que a gente vai conseguir mudar, mas na verdade a gente vai sofrer bastante. Só vamos ter que incentivar mais as empresas, pessoas, e educar mais as pessoas para esse olhar que não tem nada fora, é tudo dentro. E quem vai ter essa consequência somos nós mesmos. Não vão ser as outras pessoas, né? Nós vamos sofrer o que a gente não está fazendo. Ele até usou o tempo é muito curto. Ele usou uma comparação assim, né? De que antigamente veio um meteoro para destruir os dinossauros, né? E agora nós estamos construindo o meteoro. Nós estamos construindo o meteoro que vai destruir a gente se a gente não cuidar do meio ambiente. O cientista usou essa frase e gravei bastante, assim, porque... é nós que vamos destruir. A gente chega a perceber, quando ela fala que não tem volta, a gente não consegue mais ter o mesmo reflorestamento que nós já tivemos, nós não conseguimos mais recuperar essa camada de ozônio. Hoje nós temos peixes morrendo por causa da poluição dos mares, e você não repõe mais isso. Tem animais que não existem mais. E é uma cadeia alimentar. Se ele não existe mais, quem depende dele também não vai existir daqui a pouco. Então, é muita coisa acontecendo simultaneamente. E tudo isso vai refletindo na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada daqui em diante. E dos nossos filhos, né? E de quem há por vir. Afinal, a terra não é minha. A casa ali pode ser minha casa, né? Mas a terra não é minha, a cidade não é minha, é nossa. E é de quem vai ficar, da próxima geração. Não é justo que eu entregue dessa forma, que eu devolva dessa forma, ou que eu não me comprometa com nada. E a gente sabe que, né, alguns países que mais poluem, né, são os que não se preocupam tanto. E esse impacto que eles estão gerando para o mundo inteiro. Né? E a consciência, e o que se fazer diante disso? Eu vou só dar um exemplo. Energia limpa e acessível é o selo, né? É nosso objetivo número 7. E com essa crise agora do petróleo, eu acredito tanto, tá, no ser humano. Eu tenho certeza que o ser humano vai encontrar um caminho para eliminar o petróleo, que nós não vamos mais precisar dessa energia. Nós vamos encontrar uma energia limpa. Para mim é tão claro isso, é tão esperançoso, porque foi um impacto muito grande. Não foi só conosco, Brasil, foi com o mundo, né? Então a Europa está sofrendo, as pessoas estão sofrendo em relação a essa energia que está sendo utilizada e que agora teve um corte. A Inglaterra, acho que é só mais 3 anos, se eu não me engano, até 2025, se eu não me engano, não só para ter carro elétrico só, né? Só que daí é uma condição que demora para chegar em muitos países, né? Demora, mas é o começo, você entende? Mas sim, assim, é o começo. Eu acredito que o começo já tem, né? Ecoar agora essas ações para todos os demais países e facilitar, chegar, né? Facilitar. Na Alemanha, você não pode ter o carro mais que 5 anos.
né? Então, porque o governo toma teu carro e você te facilita para comprar outro, né? Então, um novo. Por quê? Porque carros antigos emitem muito mais CO2 do que um carro novo, né? O moderno carro. Então, eu acredito que isso vai acontecer. Nós vamos chegar lá, né? Agora, a gente precisa do comprometimento, tanto das pessoas, quanto das organizações, quanto da sociedade e do governo. Uma coisa boa que já está vindo é que eles estão resgatando a ideia de trazer, de trabalhar com ter trem, né, novamente. E o trem, ele não polui tanto, e a gente vê que um trem leva às vezes 100, igual 100 caminhões, porque leva 100 containers, né? Isso é uma coisa que hoje é tão importante e que a gente sabe alguns motivos que tem por trás, mas por que parou, né? Hoje a gente não teria todos esses problemas que a gente tem, de rodovia, de caminhões, enfim, tudo mais. Mas é uma coisa que era boa, né? E hoje vai ser uma evolução de novo, mas já era, né? E, infelizmente, por algum motivo deixou de ser. A gente tem o objetivo 8, trabalho decente e crescimento econômico, que é o que a Tati falou, acho que todo o tempo, né? Quando ela fala do social interno, da empresa, da organização, ela pode oferecer tudo isso para o social, para o colaborador, porque ela está com uma economia, ela tem um econômico dela sustentável, né? Então, isso é extremamente importante também. Agora, o selo número 9 que a gente tem é indústria, inovação e infraestrutura. Né? Então, construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Dentro da própria empresa. É isso que eu digo. A gente precisa mesmo resgatar muito o que eu faço, como a minha empresa impacta ou não, quando eu vou fazer uma construção também, sabe? Porque hoje, analisando as empresas que estão construindo agora, algumas empresas, o trabalho de fazer uma infraestrutura renovável, né, ou com menos impacto, ainda não está tão forte. Mas o trabalho na comunidade está. Então, é isso que eu trago bastante, assim, olhar o todo. Né, o todo. O interno, como que eu impacto ali na minha estrutura, que traz bastante isso, e depois na comunidade também. Porque às vezes eu ajudo a comunidade, mas eu dentro da minha empresa não estou. Minhas lâmpadas eu não cuido, sabe? Eu vejo muita propaganda Muita não, mas assim, vejo propaganda de escritórios de engenharia que o mote deles é a entrega de edificações sustentáveis. Tem um selo no Brasil. E eu acho muito legal isso. Muito legal. Que é baseado na ISO, que é o selo Green Building. Que então ele traz, são várias perguntas que são feitas, e se realmente a tua construção ela responde positivamente a essas questões, ele leva uma pontuação. Porque não é só água da chuva, mas eu fiz, por exemplo, um bicicletário, são locais né, do convívio, né? Tem um lugar para o ciclista, tem um lugar para um banho decente da quem trabalha naquela empresa ou daquele condomínio. Então, ele tem várias perguntas. E é importante, se você tem e pode fazer dessa forma, né? Sim, essa parte a gente precisa, no Brasil, eu acredito mais ainda, mudar um pouquinho essa cultura. Eu sei que já tem de isopor, que é um isopor bem duro, que consegue construir muito rápido. Ainda é um pouquinho mais caro essas tecnologias. Esse é o problema, né? Porém, ele se torna barato ao longo do tempo, porque ele é mais sustentável, né? E, querendo ou não, é um investimento já para ter uma empresa sustentável, né? Mas esse é o meu olhar, assim, que eu tenho visto bastante, assim, como que eu construo, como que eu faço reformas, como que eu cuido né? Muitas empresas vão criando as suas filiais, trabalham muito forte na comunidade, mas, de novo, não trabalham nada, às vezes, nem a lâmpada, sabe? A redução da desigualdade é o objetivo 10, quer dizer, é reduzir efetivamente a desigualdade em 40% da população mundial. Então, hoje a gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil. Né? Essa desigualdade salarial, ela é muito expressiva. Que também ampliou com a pandemia, né? Que também ampliou com a pandemia. O salário mínimo, comparado ao salário dos mais altos, é uma desigualdade tremenda. Então, esse é um objetivo que o ODS tem. Aqui a gente conversou um pouquinho, cidades e comunidades sustentáveis. A gente vem conversando bastante sobre isso. Então, nós moramos aqui em Blumenau, então nós temos que falar sobre
Blumenau, exigir em Blumenau, quem mora em Gaspar tem que conversar com os seus dirigentes de Gaspar. Então, quando a gente fala de cidades e comunidades sustentáveis, a gente fala de ciclovia, a gente fala de uso de energia solar em algumas questões, ou dependendo da cidade, parques, a eólica. Né? Você ter parques para as pessoas poderem ter lazer, né, ou parques, ou formas das pessoas terem lazer, sem que haja cobrança para isso, né, que não se cobre entrada para esse tipo de local. E tem todo o trabalho, tudo que você imagina sobre a sustentabilidade da água, da terra e do social. É importante que essa comunidade, que o olhar da comunidade, quem cuida da comunidade são os nossos vereadores, né, é o nosso prefeito. Então é importante que a gente cobre deles também, converse com eles também. Temos exemplo de uma prefeitura que seja signatária? Não, Blumenau é signatária. Blumenau tem a Secretaria da Cultura, tem a FAEMA, que agora é o SEMAS, né? Tem mais secretaria. Tem a Secretaria de Educação, tem umas 4... agora o nome exato eu não lembro, mas nós temos umas 4 secretarias, inclusive a Secretaria de Comunicação, que trabalha na prefeitura, é membro da executiva há 3 anos já. Então, também a prefeitura tem uma signatária dentro do movimento, tá? Da executiva aqui que trabalha com a gente, trabalha na comunicação na prefeitura e trabalha com a gente dentro do movimento. Blumenau é bem ativo, Estava vindo para cá, passei por obras, né, de ciclovia e coisa, daí agora... Blumenau é bem ativo. Todos os signatários participam, preenchem o relatório, enviam o relatório, ganham premiação, né? O SEMAS que ganhou uma premiação. Verdade, a gente ficou super orgulhosa que teve um signatário que ganhou premiação, que foi o SEMAS, lá do... Ai, fugiu o nome dele agora. Mas eles são muito bons, eles trabalham bastante projetos, inclusive estava acontecendo recentemente um projeto que eles divulgam no grupo. O SEMAS trabalha bastante, assim. Tem a Semana Verde. Semana Verde, a gente ajuda a divulgar. As próprias escolas, né, tem bastante conhecimento, porque faz parte, né, como faz parte do movimento, os ODS também chegam, o movimento chega nas escolas. Isso. Então é importante, assim, esse entendimento é que vai nos dar a sustentabilidade, vai nos dar o dia de amanhã, que a gente consegue caminhar melhor. Mas é preciso que isso aconteça em todas as cidades, não só na nossa, né? Não só Blumenau. Mas Blumenau nós já fomos, o movimento já foi na Câmara de Vereadores também para falar, né, do que é os ODS, das ações que a gente estava fazendo. E até, antes a gente estava falando, 295 municípios, mas o movimento está em 84. E eu citei que, na verdade, 1/3 dos nossos municípios são pequenininhos, mas não quer dizer também que, por serem pequenos, que eles não possam fazer alguma coisa. Sim, claro. Aliás, por serem pequenos, que precisa, eles podem fazer muito. Talvez o impacto, né, se a gente pudesse medir percentualmente, o per capita talvez seja muito maior do que uma cidade grande, né, como Blumenau, por exemplo. Né? Com certeza. Que tem muitas frentes já. Uma cidade grande tem muitas frentes, como o Pró-Família, por exemplo, que é nosso signatário também. É verdade. E faz um trabalho belíssimo. Não existe nas cidades menores um sistema tão bem trabalhado, tão bem tratado como o Pró-Família. Eles têm um trabalho lá, até quem não conhece, oriento a conhecer. A gente fica apaixonada pelo trabalho que a Pró-Família faz dentro das comunidades, tá? Muito bom. Até vi recentemente uma reportagem também na TV. Vale a pena. As mães, as pessoas, inclusive falando que tinha alguma dificuldade, quase não saía de casa e foi para lá e todo mundo se ajuda. Então lá tem parceria, lá tem educação, lá tem saúde e bem-estar. É muito bom. E eles são signatários também da gente, tá? Legal. A gente tem o selo número 12, que é consumo e produção responsáveis. Então, produção responsável, a gente já falou, né, da questão da economia reversa. E do consumo é a questão de você consumir local. A gente não percebe, principalmente agora com o e-commerce, né? A gente vai atrás de preço, vou consumir, sabe-se Deus de onde vem aquele produto. Quando a gente tem pessoas que produzem aqui e também precisam vender, comercializar os seus produtos. Então é importante que se dê valor. Não é só o consumo de produtos em si, né? Mas para o consumo de alimentos, por exemplo, né? Então hoje você vai para a feira, tem uma feira aqui de sábado, quinta, né? Isso é quinta e sábado. Quinta e sábado. E tem nos bairros também, né? Tem as feiras livres, Isso, Ali na escola agrícola tem também, lá na Velha tem também, enfim. São famílias que
produzem, que plantam e que levam para comercialização. Então, é uma forma de você trabalhar essa questão do consumo e produção responsáveis. As empresas, inclusive, elas são cobradas pela produção responsável. Então, dentro disso, a gente tem um contrato, né, já quem está trabalhando mais no movimento ou dentro da sustentabilidade, se eu vou comprar alguma coisa de uma empresa e vou fechar um contrato, eu tenho algumas regrinhas que essa empresa tem que cumprir em relação a vários itens, são os fornecedores, mas também a questão da produção responsável. Eu pergunto visando o que ela faz. Aos ODS. Isso. Exatamente. Então, é uma forma de uma empresa acabar fazendo a outra também, né, ajudar a comunidade. Mesmo que ela não perceba, muitas vezes. Ou isso ficaria ela tem que explicar. Explícito? Não, está muito explícito. Em alguns contratos estão muito explícitos. É o que você faz com a embalagem, o que como que você trata a sua água, o que você faz com as suas lâmpadas. As perguntas são muito claras, né? E tem que ter respostas. É o que eu comentei. Em muitos concursos, em muitas frentes, agora algumas empresas, a Natura, por exemplo, só contrata quem é socialmente responsável. Então, para ti ser uma empresa hoje que vá ser sustentável, tu tem que entrar no mundo da sustentabilidade. O que eu tenho que fazer para cuidar do meu planeta, né, da região onde eu moro? Então, vai amarrar. Essa é uma forma de dizer, não, só vou fechar um contrato com você se a sua empresa for responsável socialmente, assim, né? Tipo, desde a contratação de mão de obra infantil até a questões ambientais. É todo um amarrado. Né? E cada empresa vai fazer as suas exigências, né? Vai chegar uma hora que as empresas vão ter que fazer. Não vai escapar. Não vai. Inclusive, algumas instituições financeiras, por exemplo, é determinado pelo Banco Central. Não sei se a própria Unimédica de Saúde, que tem lá quem regulariza vocês, né? Se eles também impõem algumas coisas. Porque agora alguns órgãos regulamentadores de algumas instituições nacionalmente estão cobrando isso das instituições. Está vindo bem de cima para baixo mesmo. Não tem muita escolha. A ANS cobra, sim, e ela tem toda uma certificação para que seja cumprida dentro das questões ambientais, sociais, né, e econômicas. Já cresceu bastante isso, tá, Loriberto? Já está vindo bastante, assim, muitas empresas grandes estão... É uma forma de incentivar também o fornecedor a entrar na linha, digamos assim, né? Na linha da sustentabilidade. Eu tenho observado em alguns editais que financiam projetos sociais. Nos editais já são, não vou dizer cobrados, mas são assim solicitadas informações que a gente percebe que estão relacionadas a cumprimento de ODS. Então, a própria organização que quer se habilitar num edital, ela já é assim direcionada, incentivada a fazer cumprir com algumas questões, né? E quando ela entra para o movimento e ela traz os seus dados, né, aquilo que ela conseguiu fazer para determinadas ODS, a gente consegue perceber e levar isso para a ONU para poder perceber o quanto o Brasil avança. Senão a gente acaba ficando sempre para trás, né, olhando aquela situação de o Brasil não é nada. Não, o Brasil é muita coisa, a gente tem muita coisa boa. As pessoas estão fazendo, muita gente já está fazendo, mas precisa trazer essas métricas, expor de alguma forma, né? Não incentivar e conhecer, né? Porque poucas pessoas conhecem o que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, o que são esses 17 objetivos, por que eles existem, de onde veio, né? Como eu pratico isso? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Para isso tem um podcast exclusivamente para tratar disso, né? Para responder essas perguntas, isso mesmo. A gente tem o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, não tem mais o que falar. Tem que tomar algumas atitudes e cada um de nós tem que fazer a sua parte para poder... mitigar um pouco, mas não quer dizer que não vai ter, né? Tem um específico que é Vida na Água, que é para cuidar da água. A água é tudo, né? Eu acho que a gente estava nesse fórum, me lembro muito da questão da água. A água é vida. Nenhum ser humano, nada vive sem água. Nem as plantas, nem nós, nem os animais. Mas a água precisa ser pura, precisa estar limpa. Então, é fundamental que se cuide dessa água, que se olhe muito claramente para essa água. Não dá para jogar tudo lá, né? É que aqui na nossa região, né, a água, ela
tem água em abundância, né? Também. Se a gente analisar o contexto de algumas regiões no Brasil e até fora do Brasil, né, onde as pessoas tomam água suja, onde não tem água para tomar em alguns países, a gente aqui, é uma coisa que eu sempre penso isso. Eu cuido da água na minha casa, inclusive não desperdiçar água e vou encher essa jarra d'água, vou jogar fora, não, porque quando não tem água, ou se tu pensa assim, alguém tá com sede de beber essa água, né, e a água é importante, né, e ficar sem água para beber, isso é uma coisa que particularmente me apavora, assim, né, porque água é tudo, né, o que tu faz sem água? Sem energia tu ainda se vira, mas sem água não. E essa ODS, ela é a básica, né? Quer dizer, é mais importante que a internet, inclusive. Muito mais. Com certeza. Muito mais. Porque sem internet tu vive, sem água não. Sem água a gente não consegue fazer nada. Tem gente que acha que a internet é tudo, né? Então, não. Coisa mais importante. Uma crise agora econômica que foi a questão do carro, né? O preço dos carros subiram, o preço de computador subiu, tudo subiu porque o chip, não existia mais chip, porque não existia mais água. Porque para fazer o chip você precisa de água, e nós tivemos uma crise hídrica no começo do ano, mundialmente, né, no final do ano passado para esse começo de ano, e foi mundial. E aonde se produz, se não me engano, na China, que eles produzem esse chip, não tinha mais água. Então, e agora? Agora diminui a quantidade de chip, mas todo mundo usa um chip, todo mundo tem um chip em alguma coisa, né? E agora? Né? A água, para mim, assim, ainda para mim, o mar e a água... Sabe quando eu fui no fórum, o que eu veio na minha cabeça, sabe aqueles filmes em que tem o verde, né? A Malévola, eu acho que tem isso, né? Que tem o verde e tem o escuro. Eu fiquei pensando naquele fórum, meu Deus, eu não quero aquele escuro feio, sombrio, eu quero aquele verde lindo, bonito, né? É isso que a gente tem que pensar, porque... Acho que é isso que nos faz ficar voluntário. Acho que isso faz a gente dizer, tá lá. Vamos plantar uma sementinha lá na frente, né? Ela cresce, ela vai germinar. A gente tem o 15, vida terrestre. A mesma preocupação que a gente tem com a água, a gente tem com o oxigênio. Isso. Então, porque a gente estava conversando antes de começar, por que das árvores, né? Por que cuidar das árvores? Por que a gente tem que ter... Porque a árvore é capaz de transformar o CO2 em oxigênio novamente. E para quem não sabe, a água do mar também tem essa capacidade. E se o mar estiver poluído, ele não consegue transformar. Então, por isso que a gente fala da água, eu volto para a água do mar, né? A água do mar é essencial, ela tem que estar limpa para ela transformar em oxigênio, para ela poder captar esse CO2 e devolver o oxigênio. Porque daí nós, seres humanos e animais, não vivemos sem oxigênio. E as árvores, quando a gente era pequena, a gente tinha muito contato com árvore, né? Conhecia árvores, frutas, brincava. Na minha época era comum a gente plantar árvore, né? Eu plantei 2 árvores com meu avô e, meu Deus, amei a experiência de ver crescer. E hoje você planta feijãozinho no algodão? Não. Hoje eu planto flor e árvore. Eu adoro. Passei o sábado trabalhando, mexendo nas minhas plantas, que, nossa, é muito bom. Não digo você, mas hoje na escola a gente plantava árvore, a gente trazia um... Sim, não. Mas agora a gente planta um feijãozinho. Não, mas na minha época era árvore mesmo, hoje é feijão. Então, proteger toda essa terra, né, de todas as formas, também faz parte de um dos objetivos. É que os objetivos eles vão realmente se interligando, né, como a Tati falou. E não tem nada que você diga, não, esse é dispensável. Eu ainda não encontrei nenhum que dá possível dispensar. Paz, justiça e instituições eficazes. Eu acho que esse objetivo 16, ele tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né, a questão da paz, da justiça, né? E essas instituições eficazes, que elas precisam ser eficazes, a gente fala muito disso, né, Noriberto, para que elas possam fazer o que elas têm que fazer, né, entregar o que elas têm que entregar. Então, faz parte também dos ODS, paz, justiça e instituições eficazes. E o último ODS que a gente tem é o ODS 17, parcerias e meios de implementação. Então, é reforçar os meios de implementação e revitalizar as parcerias global do desenvolvimento sustentável, que é o que sustenta todo esse 17 ODS, né? Quer dizer, não é só de Blumenau, não é só de Santa Catarina, não é do Brasil, é do mundo. Nós estamos lá na ONU, em vários países, lutando e brigando para ter esses 17 objetivos realizados. E não precisa fazer isso tudo sozinho, né?
Não. Pode fazer em parcerias, né? Aqui em Blumenau tem muitos projetos em parcerias também, entre instituições, entre cooperativas, entre pessoas físicas, fazendo ações, fazendo trabalho de voluntariado, porque 1 mais 1, né? Sempre consegue mais, né? O trabalho em equipe sempre é melhor e um vai ajudando o outro, né? Então, esse objetivo, para mim, ele acaba abraçando tudo, né? Porque tudo que a gente faz em parceria é melhor. Acaba ajudando mais. Dentro dos 17, vocês foram citando alguns indicadores e tal, mas assim, se a gente for pegar quantos indicadores são no todo, assim? 169 metas. Não é para assustar ninguém, tá, gente? Não é para assustar, né? Mas assim, como vocês mesmos disseram, muita coisa não cabe, né? Mas são substituídas por outras, né? Sim. Vai analisar a tua região, né? Mas assim, não é que se eu não cumprir todos os 100 e tantos, aí não. Eu não sou... Me dê um número, me dê uma métrica. Se eu, como pessoa física ou como instituição, trabalhar uma ODS, que é onde a minha comunidade mais precisa, ou onde mais eu gero impacto, já é o suficiente. Se cada um pensar assim, já é... É a soma, Mas né? eu tenho certeza que aqui em Blumenau, a maioria das empresas fazem muito mais que uma. Só falta entender e mapear, sabe? E trabalhar nesses objetivos, porque daí a gente vai conseguir ver desses objetivos que eu tenho no mundo, quanto que eu trago para o meu estado, quanto que eu trago para a minha região e quantos que eu trabalho aqui na minha região. E tem regiões aqui que em alguns objetivos aqui é muito boa, né? Outras não, tem outras frentes que tem que trabalhar, outros objetivos, mas trabalhando um pouco. Não digo nem trabalhando, até vou corrigir, porque as empresas trabalham bastante. Mas é entendendo isso e focando, sabe? Focando no que a comunidade mais precisa. Bacana. Que legal. Então, eu posso... Primeiro, não tem custo. Não tem. Isso é importante que a gente reforce aqui. Posso ser voluntário? Pode e deve. Tanto como um signatário, como alguma questão fora de ser signatário também, por exemplo, ajudar na divulgação, mesmo sem ser signatário? Pode, claro. Pode. Como é que eu faço para entrar em contato? Pode entrar em contato com a executiva Blumenau, né? A gente não tem o número de contato, a gente tem um e-mail. A gente tem o Instagram. Né? E tem um e-mail, mas... E tem um e-mail. Tá. Mas, assim, o que as empresas podem contar com a gente aqui da executiva também é, se quiser tirar alguma dúvida, Tatiana, eu vi o podcast de vocês e eu queria entender como que eu faço para conversar com vocês. A gente marca uma reunião, a gente conversa, entende qual que é o core do negócio da empresa, quais os ODS eles podem trabalhar ou já estão trabalhando. No fundo, Loriberto, as empresas todas já fazem, é só enquadrar, digamos assim, é só encaixar qual ODS trabalha e começar a divulgar, porque quanto mais pessoas entenderem o que são esses objetivos, mais a gente vai poder ajudar. Bacana. Isso estava aqui dentro das minhas perguntas. Se entrar no site da movimento, na internet, procurar o Movimento ODS Santa Catarina, vai entrar um ponto de contato. E é possível, então, entrar em ponto de contato e falar e perguntar. E eles encaminham, então, para o movimento de Santa Catarina, Blumenau, executiva local, né? Como que o movimento ele se sustenta hoje, financeiramente? Tem participação de... quando tem eventos... Financiadores, como é que funciona? Quando tem eventos, normalmente todo mundo é voluntário. Então, a gente faz de forma voluntária. Mas tem os eventos que acontecem, os fóruns, e lá tem os patrocinadores. Aí é uma forma de comercializar o patrocínio e de ter uma certa renda. A executiva estadual, né, não é a local. A estrutura está de patrocínio e de recurso financeiro, é a executiva estadual. Então, acontece a assembleia anualmente em março, em que a executiva estadual faz a prestação de conta para os comitês locais. Esse ano tivemos bastante adesões e novas adesões, inclusive, de patrocinadores. Então, esses patrocinadores, eles pagam o custo de uma pessoa
que trabalha, né, o tempo integral para o movimento, e também ajuda a subsidiar fórum, os eventos que tem, e também próximo da data, também o próprio Movimento Santa Catarina acaba buscando mais patrocinador. Entendi. Mas a local ela não trabalha com nenhum patrocínio, nada. É voluntária, e se vier alguma coisa é da estadual, não é com a gente. Você falou do fórum. Tem esse evento, esse é o fórum, não? O fórum é de 2 em 2 anos. O Fórum Brasil ODS, ele acontece bianual. Tá. Esse ano, né, todas as executivas, existe um calendário estadual de ações em maio e em setembro. Em maio acontece a ODS em pauta. E em setembro a ODS na prática, em que realmente, né, uma das ações que nós já fizemos foi ir para o Ramiro, em que várias instituições, escolas, né, e signatários estavam ocupando todo o Parque Ramiro para mostrar as ações que eles fazem. E depois acabou vindo a pandemia, a ODS na prática acabou ficando mais live, enfim. Agora a gente vai tentar resgatar para o segundo semestre. Mas agora em maio, a gente não tem a definição ainda pela estadual, mas em maio deve acontecer algumas ações que a ODS em pauta. O nosso fórum, que daí é da executiva Blumenau, deve acontecer entre julho e agosto. A gente só vai discutir com o grupo de trabalho, mas vai ser comunicado. E depois, em setembro, vem o ODS na prática. E daí os signatários vão colocar na prática as ações que eles fazem já. Legal. Então vamos ficar de olho, porque em algum momento vai ter divulgação em rede social a respeito desses eventos. Né? Vocês podem entrar no Instagram e acompanhar a gente pelo Instagram, né, o Movimento de Santa Catarina. E aí, quando aparece assuntos de locais, também vão para lá. Legal. Tá? E é muito bacana. Vai gostar bastante do Instagram. Tem muita coisa boa. Né? Muita coisa bonita. Legal. Assim, o meu roteirinho, a minha lista tá no fim aqui, tá? Então, eu também precisava ir. A Tati agradece. A Tati agradece? Pois é. Algum recado que vocês queiram deixar ainda? Acho que venha ser do movimento, venha fazer parte do movimento. Venha conhecer. Participe, ligue pra gente, converse conosco. Se a tua empresa tiver interesse, peça que a gente faça uma visita, a gente vai visitar, a gente vai conversar, a gente vai mostrar como é o movimento. Acho que isso é importante. Legal. E assim, não quero fazer parte do movimento, não quero conhecer, não tem problema nenhum, né? Mas lembre-se, né, de cuidar da terra, porque é aqui que a gente vive, não tem outra, não tem plano B. Se conhecer o movimento, já vai entender. Eu tenho certeza que algumas empresas vão dizer, nossa, mas como eu já ouvi, né? É isso que tem que fazer, só isso, mas eu já faço. Então é isso mesmo, já faz, é só conectar. É bem isso. É bem simples, imagino tá? Que dentro dessa nossa conversa, esse bate-papo, isso ficou evidente, assim, que tem coisas que já acontecem. Acontece. E por vezes, assim, eu tenho essa impressão que as empresas, as pessoas, elas acham que isso é algo extra, novo, que vai tomar tempo e é caro. Né? E quando na verdade não tem nada disso. E quando na verdade não tem. É mais uma questão de organização e entendimento. Sim. Eu acho que é organização e entendimento. Acho que está coberta de razão. A gente pode, todos podem. Né? Pessoa física, pessoa jurídica, todos podem. Né? Tem aquele ninguém solta a mão de ninguém, né? Não. Que bacana. Então é isso. Tati, muito obrigado. Obrigada, Ceci, eu que agradeço. Muito obrigado. Nós agradecemos. Foi um bate-papo muito show. Vai para o ar logo, então assim, vamos divulgar também entre as nossas redes. Sim, a gente vai redes, divulgar, né? Inclusive no Movimento da Santa Catarina também. Eu acho que a gente pode depois deixar para você o endereço do e-mail, pode ser embaixo, o endereço do Insta. Isso. Né? Já coloco aqui. A gente coloca ali. Já passo agora para eles aqui. Que ótimo. Quem passa aqui na bancada, né, sempre leva também uma lembrancinha que eu quero deixar para vocês. Ai, que delícia. Obrigada. Ai, que lindo. Deixa eu falar que eu tinha levado o meu do trabalho para casa, né? Aí meu marido pegou o computador e levou o meu, achando que era o dele. Aí eu falei, Rafa, tá com os 2 mousepads lá, porque eu tô nenhum, né? Ah, verdade, tá assim. Aí agora eu ganhei um. Que legal, obrigada. Lindo, obrigada. Vou colocar muito também para trabalhar. Para Gratidão Podcast. Lindo. Muito legal. Muito obrigada. Agradeço a vinda de vocês. E ainda, antes da gente encerrar, a nossa dica de leitura. Esse livreto Comunicação, Visibilidade e Captação de Recursos para Projetos Sociais. Ele foi organizado pelo Márcio Zeppelini e
mais alguns parceiros aí que ele juntou para escrever este livro, muito bacana. Vamos divulgar também onde você pode ter acesso a ele. Gente, agradeço. Semana que vem nós vamos ter um episódio muito especial com a Associação de Ginástica Rítmica aqui da cidade. Valeu, até lá!